Olá, turma. Aqui quem fala é o professor Joel Palheta, de Química, e hoje o meu vídeo será sobre conteúdo de funções orgânicas. Eu me chamo Joel Palheta, sou pós-graduando em Tecnologias Educacionais e Educação à Distância pela IFRJ Campus Nilópolis. Hoje apresento a vocês um conteúdo, um tópico que considero importante, que é a de funções orgânicas. Inicialmente, é importante falar que as funções orgânicas elas são divididas em oxigenadas e nitrogenadas. Quando se fala em oxigenadas, nós temos como, por exemplo, os álcools, né? Nós temos os fenóis, enóis, aldeído, cetona, ácido carboxílico, anidrido, éster, sal de ácido carboxílico e éter. Lembrando que todas as funções têm que ter necessariamente o elemento químico oxigênio. Cada tipo de função, ela corresponde a um grupo funcional que vai ser possível identificar essas substâncias. Por exemplo, álcools, fenóis e enóis têm a presença da hidroxila, aldeído tem a presença da carbonila, cetona também, e ácido carboxílio nós temos tanto a hidroxila quanto a carbonila. Anidrido acético e éster são semelhantes quanto à presença do grupo C+O e O ligado a carbono. E o sal de ácido carboxílico e éter também vão apresentar o elemento oxigênio. Como nós podemos observar tais funções? A partir da reação de saponificação, por exemplo, nós podemos observar a formação de glicerol e carboxilatos de sódio, que é o mais conhecido como sabão. Partindo-se como um reagente, nós temos aqui um éster que vai reagir com uma base forte, por exemplo, o hidróxido de sódio, que em contato com água formaria aqui o glicerol, que é um triálcool, e também carboxilatos de sódio, que é o sabão, mais conhecido também como sal de ácido carboxílico. Onde a gente pode observar, por exemplo, a produção do álcool, né? A gente observa que na época da pandemia foi muito utilizado como sendo um importante desinfectante, né, para matar micro-organismos provenientes da Covid-19, uma vez que é um dos maiores agentes na proteção, né, por causa de sua eficácia em destruir as estruturas lipídicas que protegem o RNA do vírus. Alguns exemplos são importantes a gente observar, né, exemplos que são que tem a presença aí de grupos hidroxila, né, que determina, portanto, a função orgânica oxigenada. E quanto à nomenclatura, nós podemos partir do pressuposto de que nós precisamos observar a cadeia principal, que é aquela sequência que tem maior átomo de carbono, o restante será apenas ramificação. Com isso, nós podemos observar a posição da hidroxila na cadeia e numerar essa posição, como é o exemplo do 3-etil 4-metil-2-pentanol. Ácido carboxílico também, nós temos algumas observações aqui, né? O ácido ele pode ser insaturado ou pode ser saturado. Percebe-se que no primeiro exemplo nós temos um ácido 3-pentenóico, que ele tem uma dupla ligação entre o carbono 3 e o carbono 4. Já os demais são ácidos saturados. Quanto às funções orgânicas nitrogenadas, nós temos amina, amida, nitrila, isonitrila e nitrocomposto. Importante destacar que são funções ditas nitrogenadas, pois elas apresentam o grupo nitrogênio ligado à sua estrutura. Alguns exemplos, como por exemplo, é a trimetilamina, que é um produto da decomposição de plantas e animais. É a substância mais responsável pelo odor, muitas vezes associada ao peixe em decomposição, algumas infecções e mau hálito. Ela é dividida em primária, né, que está localizado o grupo funcional no carbono primário, secundária e terciária, em carbono secundário e terciário, respectivamente. E, por fim, as amidas, que tem a presença da carbonila ligada diretamente ao grupo NH. Uma questão para fixar o conteúdo, é importante pensar que nesse exercício ele cita duas substâncias importantes, que é o ácido 9-hidroxidec-2-enóico e o 10-hidroxidec-2-enóico. E ele quer saber como é que faz para distinguir. Basicamente, o que está sendo alterado é apenas a estrutura dela, a posição da hidroxila. Percebe-se que no 9-hidroxidec-2-enóico, a hidroxila está localizada no carbono 9, enquanto no 10-hidroxidec-2-enóico, no carbono 10. Com isso, a gente consegue fazer essa diferença analisando a sua fórmula estrutural. Bem, essa foi a aula de hoje, esse foi o vídeo elaborado para a disciplina. Espero que tenha